Bem-vindos mais uma vez às nossas aulas de escola bíblica. Nós estamos tratando sobre esse assunto dos deveres mútuos, uns aos outros, construindo e mantendo os relacionamentos. Meu nome é Paulo César Bondesan e é um prazer a gente poder estar juntos para falar um pouquinho mais de como construir e fazer com que os nossos relacionamentos sejam cada vez melhores. E hoje nós vamos tratar um assunto muito importante, que é quando os outros nos fazem mal. Tá pronto? Só relembrando então o nosso versículo-chave: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Romanos capítulo 12, versículo 5. Como você já sabe, essa palavra uns dos outros é a palavra alelon no grego, que é o pronome recíproco de outro. Então, uns aos outros, eu faço para você enquanto você faz para mim. E a gente tem que lembrar que a igreja é o corpo de Cristo e nós somos o corpo de Cristo porque nós fazemos parte da igreja. Então, todos esses mandamentos que são mandados para a igreja, para as pessoas que compõem a igreja, são para a nossa reflexão e para a nossa prática. Veja 1 Coríntios capítulo 12. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, nós estamos aqui agora para poder fazer com que a igreja do Senhor, que somos nós, os nossos relacionamentos sejam cada vez mais próximos através desses deveres que nós estamos praticando. Vamos pedir as bênçãos de Deus sobre o nosso estudo de hoje? Senhor Deus, nós louvamos o Senhor porque o Senhor nos permite estudar. E agora ajuda-nos, Senhor Deus, principalmente nessa questão que é quando as pessoas nos fazem mal. Como devemos reagir de acordo com aquilo que o Senhor ensina. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos continuar lembrando os objetivos dos deveres mútuos. Lembra que o objetivo é manter a união entre a gente e, além disso, a edificação e o crescimento da igreja e, consequentemente, melhorar os nossos relacionamentos uns com os outros. Mas existem certas coisas que a gente precisa colocar. Lembra que nós enfatizamos sempre e valorizamos muito a questão do bem. Nós queremos fazer o bem e nós ensinamos a fazer o bem. Inclusive, olha esse texto de Romanos capítulo 12. É um texto grande, mas eu quero destacar com você quantas coisas o apóstolo Paulo fala aqui pra gente, que são coisas para o nosso bem e para a gente fazer o bem. Note, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos, preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu estou pegando só alguns pedaços aqui dos versículos para você ver os mandamentos. Depois você pode ler o texto todo, tá bom? Olha o versículo 12. Regozijai-vos na esperança, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, condescendei com o que é humilde, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. E ele termina esse texto falando: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Note quantas ordens, quantos mandamentos, quantas instruções existem só nesse texto para que a gente faça o bem para as outras pessoas. E é isso que a gente faz e é isso que a gente valoriza. Só que há pessoas que insistem em fazer o mal. Espero que você não seja uma dessas, tá bom? Mas há pessoas que insistem em fazer coisas erradas. E é aí que estão os nossos mandamentos de hoje. Existem pessoas que fazem o mal por maldade mesmo. Tá? A pessoa realmente quer fazer o mal para alguém, e aí é que a gente vê os crimes, aí a gente vê os problemas de violência que acontecem nas nossas vidas e assim por diante. Mas existem pessoas que fazem o mal por descuido, elas por causa de falta de atenção, ou por causa de um problema qualquer que está distraindo
a sua atenção, acabam provocando mal para alguém, como uma batida de trânsito ou palavras inadequadas que possam ser usadas. Há pessoas que também fazem o mal por costume. Existem pessoas que estão acostumadas a fazer coisas erradas, a fazerem coisas que sabem que não devem fazer e que prejudicam outros. Claro, você sabe que existem pessoas assim. E há pessoas também que fazem o mal por esquecimento ou por falta de educação mesmo. Pessoas que nunca foram ensinadas a fazer aquilo que é correto. No entanto, há pessoas que não estão fazendo nada realmente errado, mas que nos perturbam, ou que fazem coisas que nós não gostamos. Não há situações dessa natureza? Por exemplo, falar alto, gritar. A coisa mais chata é quando você está ali tranquilo, fazendo ou compenetrado numa atividade, e alguém chega do seu lado e dá aquele grito, né? Você vai gostar disso? Assusta a gente, né? São pessoas que estão agindo, não estão fazendo nada de errado, às vezes até uma brincadeira que a pessoa quer fazer com a gente, mas perturba a gente não gosta. Há pessoas também, por exemplo, que esquecem o celular ligado. Se você está ali no meio do culto da igreja, ou num cinema, ou numa atividade, numa reunião, e de repente o celular toca, né? A pessoa não tem o cuidado de desligar o seu celular. Há pessoas também que gostam de criticar aquilo que a gente faz ou aquilo que a gente diz. As pessoas muitas vezes fazem isso por maldade ou por se sentirem superiores, sim, mas há também aquelas pessoas que têm até a boa intenção de querer ajudar a gente, ou como se fala, aquela crítica construtiva, mas que no final das contas a gente acaba gostando? Não, né? Ou aquela pessoa que vem ensinar um jeito melhor de você fazer aquilo que você já está fazendo, né? Sabe, você está ali na beira do fogão e fazendo o seu arroz ou fazendo aquela sua comida do jeito como você sempre faz e do jeito como sempre acerta, aí encosta aquela pessoa do lado e fala: mas eu não faço assim, eu faço dessa forma, eu faço daquela outra. Ou qualquer outra atividade que a gente está fazendo que chateia e perturba a gente, né? Ou alguém que solta um palavrão ou solta palavras inconvenientes no meio de uma situação ou no meio de uma conversa que perturbam, que a gente não gosta, né? Não que você possa falar palavrões, tá? Não fale palavrão de forma alguma, mas o que a gente tem que suportar dessas pessoas que muitas vezes irritam a gente. Então o que nós estamos falando aqui não são só daquelas pessoas que fazem mal porque querem fazer mal, mas também daquelas pessoas que fazem alguma coisa que muitas vezes nem errada é, mas que a gente fica chateado ou a gente recebe como alguma coisa ruim, tá? Então, o que fazer se as pessoas não param ou não conseguem mudar? O que fazer com pessoas que têm atitudes inconvenientes, mas com as quais a gente tem que conviver? Muitas vezes a gente já falou para aquela pessoa: por favor, não faça dessa forma, mas está tão arraigado dentro da atitude, do hábito daquela pessoa, que ela não consegue parar de falar alto, ou que ela não consegue parar de brincar de uma forma ou de outra. O que fazer com essas pessoas que deixam a gente irritados? A resposta bíblica é a seguinte: devemos tratar bem até as pessoas que nos tratam mal. Como é que é, pastor? Tratar bem essas pessoas? Exatamente. Olha o que o Senhor colocou aqui para nós em Romanos capítulo 12. Não retribuam a ninguém mal por mal, mas vençam o mal com o bem. O apóstolo Paulo coloca isso para a gente de uma forma muito clara. Muitas vezes a gente recebe as coisas como mal, alguma coisa que é contrária àquilo que a gente gosta, ou coisas que irritam ou perturbam a gente, e a gente tem que pagar, não com a mesma moeda, tá? A gente tem que pagar fazendo o bem para essas pessoas. E é bem isso que nós vamos tratar hoje, tá bom? Os mandamentos recíprocos que nós temos hoje, que nós vamos estudar, são mandamentos que vão mostrar para a gente como tratar bem essas pessoas que irritam, que estão fazendo alguma coisa que a gente não gosta. Tá pronto? Vamos lá então. Primeiro mandamento, que não é o primeiro, é o 14º dos nossos mandamentos,
que diz suportar uns aos outros. A palavra já fala, né? O que você tem que fazer. Note Colossenses capítulo 3. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. E também Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo coloca: e sejam pacientes, suportando uns aos outros. Essa palavra suportar é a palavra anekomai, que significa sustentar, carregar ou tolerar. Algumas pessoas olham para esse texto no sentido de a palavra suportar ser aquela palavra de ser um suporte para alguém, um apoio para alguém. Mas eu gosto de pensar, por causa do contexto em que elas foram escritas, que falam a respeito desses relacionamentos que a gente tem que ter, e nos contextos que elas estão escritas, principalmente estão falando de coisas que machucam e que ofendem a gente, atitudes que a gente tem que fazer de bem, que ele está falando especificamente de suportar mesmo, de aguentar, de tolerar. Então eu estou supondo que esses versículos estão dizendo exatamente isso. Nós temos que aguentar, suportar as pessoas que irritam a gente. Olha só, a ideia é aguentar com paciência aqueles que nos fazem mal. Então essa é a ideia que nós estamos carregando aqui com esse mandamento de suportar uns aos outros. E eu vou dizer para você que não é uma coisa só que a gente tem que fazer assim de uma forma muito direta, tá bom? Que nós temos que praticar de verdade. Eu vou lhe dizer que até o Senhor Jesus Cristo teve que praticar isso. Você lembra lá em Marcos capítulo 9, versículo 19? Olha o que ele disse quando os discípulos chegaram para ele apresentando uma pessoa que estava endemoniada, mas que eles mesmos não estavam querendo tratar. Jesus vira para eles e fala: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Eu não sei que atitude o Senhor Jesus Cristo estava tendo quando falou essas frases. Eu duvido que ele estava com aquela cara carrancuda e falando: eu não aguento mais vocês. Mas estava com aquela cara pacífica, como se falando meio que de brincadeira e falando: ai, até quando eu vou aguentar vocês, hein? Vamos lá, façam aquilo que eu já ensinei vocês a fazer. Vamos lá e vamos fazer. E é bem isso que ele está falando para a gente. O apóstolo Paulo repete isso para nós de uma forma bem clara, quando ele fala que a gente tem que suportar uns aos outros. Eu vou lhe dizer uma coisa, uma verdade bem clara. Há pessoas que não vão mudar. Então, suporte essas pessoas. Há pessoas que não vão mudar os seus hábitos, que não vão ter a paciência ou mesmo a força para mudar hábitos que estão tendo durante anos, durante semanas, até durante a vida inteira. Principalmente pessoas que têm hábitos que já estão arraigados dentro da sua personalidade ou do seu caráter. Às vezes o que vai acontecer é que a sua personalidade, talvez um pouco mais quieta, talvez um pouco menos expressiva, não aguente pessoas que se expressam de uma forma muito clara. Eles estão fazendo alguma coisa de errado? Não. Talvez alguém que é alegre fique irritado porque aquela outra pessoa é mais quieta, é mais parada, não faz as coisas com tanta rapidez como você gostaria de fazer, e você tem que conviver com aquela pessoa, seja na sua família, no seu trabalho, em qualquer outro lugar. O que a gente vai fazer? Nós temos que suportar essas pessoas. Existem pessoas que não vão mudar e a gente não pode ficar arrumando encrenca ou ficar perturbando a nossa paz por causa da atitude delas. Então esse mandamento é muito claro. Nós devemos suportar uns aos outros. Olha só que ilustração interessante. Veja essa tirinha. É uma tira que eu achei na internet que é bem interessante. A menina e o menino, amiguinhos, conversando. Ela fala o seguinte: somos tão diferentes e mesmo assim aguentamos um ao outro, né? E o menino responde: pois é, eu te aguento quando você fica chata, e você briguento, e você chorona. E aí ela responde: mas de uma coisa eu tenho certeza, melhor aguentar seus defeitos do que aguentar a sua ausência. Que legal, né? É bem isso que a gente tem que fazer. Gente, tem muitas pessoas que vão fazer coisas ou
até tem prática de coisas que são inconvenientes para a gente, ou que a gente não faria, mas que não são necessariamente coisas erradas. Então o que a gente tem que fazer? Suportar essas pessoas. Lembra, as pessoas são mais importantes do que as coisas. As pessoas que Deus colocou na sua vida são mais importantes até do que seus próprios gostos pessoais. Então, suporte essas pessoas e transmita o amor do Senhor para elas também, tá bom? Tem mais coisas que a gente precisa fazer. Olha o próximo mandamento. Não se queixar uns aos outros. Não se queixar é o quê? É ficar reclamando, né? Irmãos, Tiago fala, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Note, é a palavra estenazo, que significa suspirar ou gemer. Então a ideia dessa palavra grega é expressar sofrimento por meio de sons inarticulados ou semi-articulados. É a palavra que fala sobre gemer. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando para a gente? Não fica gemendo, dureza, viu? Olha só o que essa pessoa fez. E aí a gente fala com aquele jeito de falar completamente sem paciência, completamente sem fazer com que a pessoa se sinta bem-vinda. Olha só o que essa pessoa fez de novo. Isso significa se queixar, tá bom? Se queixar tem a ver justamente com esse tipo de atitude, tá bom? Da gente ficar falando para as pessoas coisas que são completamente sem paciência. Note o seguinte, o mandamento diz que nós não devemos murmurar, não devemos reclamar e não ficar irritados com os outros. Olha o que diz Filipenses: fazei tudo sem murmuração nem contendas. A coisa mais chata que existe é você ficar do lado de alguém que vive reclamando das coisas. Tem gente que parece que a vida é preto e branco, né? Não tem nada de bom que está acontecendo na sua vida. E vive reclamando das coisas, reclamando das pessoas. Você é aquele tipo de pessoa que quando você olha para alguém fazendo alguma coisa, você presta atenção no negativo que aquela pessoa está fazendo? Às vezes o que acontece é que a pessoa está fazendo um monte de coisas certas, um monte de coisas legais, mas uma coisa aquela pessoa fez que nós não gostamos. E aí o que a gente faz? A gente enfatiza aquilo. A gente enfatiza aquela atitude e fica prestando atenção somente naquela atitude, em vez de ver todas as outras coisas que são boas que essas pessoas fazem para a gente. Esse mandamento está dizendo exatamente sobre isso. Nós não devemos ficar murmurando com respeito a essas pessoas, ficar gemendo, olhando só para a atitude negativa. O que nós devemos fazer é parar de reclamar. Parar de reclamar. Se a reclamação, a murmuração, a preocupação dessem algum efeito, poderia até a gente praticar, mas não dá. Só vai criar inimizade entre uma pessoa e outra. Se você tem alguma coisa que essa pessoa fez e que realmente está errada ou que realmente está te perturbando, vai lá e com calma, em paz, com amor, com paciência e fale com essa pessoa. Trate a pessoa bem e você nunca vai se arrepender. Não fica murmurando, não fica reclamando dela. Tá bom? Então esse é o 15º mandamento. Não se queixar uns dos outros. Olha esse 16º mandamento. Perdoar uns aos outros. Agora sim é um mandamento que vai pegar. Viu? Olha o que diz Colossenses capítulo 3. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Ele repete isso em Efésios capítulo 4. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Agora, uma coisa muito importante que a gente tem que eu quero chamar a sua atenção nesses 2 versículos, é que ele não está dando uma sugestão. Você notou que o apóstolo Paulo não está dando uma sugestão do que a gente tem que fazer? Ele está dando uma ordem. Perdoar, então, é o quê? É um mandamento. Ele fala, perdoem as queixas, perdoem-se mutuamente. A ideia aqui é que a gente trate isso como um mandamento. Perdão
não, para nós, filhos de Deus, não é uma coisa opcional. Para nós que fomos perdoados pelo Senhor, não é uma coisa opcional. Tá claro? Olha só então. Perdão é um mandamento que a gente tem que seguir o tempo todo. Olha só, Mateus capítulo 18. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? É interessante porque Pedro faz uma pergunta bem generosa para Jesus. Tá? O ensino que os judeus recebiam naquela época, que é o mesmo ensino que eles recebiam no Antigo Testamento, através dos rabinos, é que eles deveriam perdoar alguém que fizesse alguma coisa errada contra eles até 3 vezes. Se a pessoa fez uma coisa errada, tá legal, você perdoa. Se ela repetiu aquela coisa, você perdoa de novo. Na 3ª vez, tá bom, vai, perdoa. Mas quando chegasse na 4ª, olha, pode esquecer, vai lá e se vinga, vai lá e briga com aquela pessoa. Pedro aqui foi até mais generoso. Ele nem chegou para perguntar para Jesus se devia perdoar a pessoa 3 vezes. Ele falou mais do que o dobro, 7 vezes. E você lembra qual foi a resposta de Jesus? Ele disse que Pedro deveria perdoar as pessoas quanto? Isso mesmo, 70 vezes 7. Nós não devemos perdoar uma pessoa somente 7 vezes, Pedro. Nós temos que perdoar a pessoa 70 vezes 7. Então vai fazendo a conta aí, tá? 1, 2, 3, 4, 5, quanto que é 70 vezes 7 mesmo? 70 vezes 7 é... tá lá, 490. Então quando chegar no 480, você já vai avisando a pessoa, tá? 481, 482, 489... Aí acabou. Não é isso que ele estava dizendo. O que ele está dizendo é justamente que a gente tem que perdoar as pessoas infinitamente. Quantas vezes a pessoa precisar de perdão, a gente vai perdoar. Inclusive o Senhor Jesus, falando a respeito disso, falou daquela parábola do servo ingrato. Nós não temos tempo agora para entrar na parábola como um todo e analisá-la bem, mas se você pode olhar depois em Mateus capítulo 18, versículos de 23 a 35, aquele cidadão que estava devendo muito para o rei, aí ele foi lá e pediu para que o rei perdoasse a sua dívida, e o rei perdoa uma dívida enorme, e aí ele sai todo feliz de lá, encontra um amigo dele, um colega dele que estava devendo pouquinha coisa para ele, e ele vai lá e pega o cara, joga o cara na prisão, até que a dívida fosse paga. O rei então fica sabendo daquela atitude dele e o manda prender. Jesus estava ensinando para a gente exatamente isso. Olha só o quanto nós fomos perdoados. E assim é que nós devemos perdoar também uns aos outros. Quanto isso em quantidade? É infinita vezes, tá bom? Inclusive, dá uma olhada aqui. Ele fala bem especificamente isso, só para a gente relembrar. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Assim como Deus perdoou vocês em Cristo, assim a gente tem que perdoar. Então isso aqui passa de ser só um mandamento e passa a ser um modelo. Quem é o nosso modelo de perdão? A quem nós devemos imitar quando nós estivermos falando de perdoar as pessoas? A Deus, ao Senhor. Olha só, quanto Cristo nos perdoou. Você sabe quantos pecados você cometeu já diante de Deus? E quantos você ainda comete? E quantos você ainda vai cometer? A palavra de Deus não promete que todos os seus pecados estão perdoados na cruz? Que Jesus pagou por todos eles? O perdão se estende para todos esses pecados? Dá uma olhada. É assim que a gente tem que tratar aqueles que estão fazendo mal com a gente, com os quais a gente fica irritado ou perturbado, tá bom? Voltando então para o nosso ensinamento, perdão é um mandamento e nós devemos perdoar com um modelo bem estabelecido, como Deus nos perdoou em Cristo, tá? E olha só, e perdão é essencial para mantermos a nossa comunhão com Deus. É verdade? Claro, eu tenho que pedir meu perdão para Deus. Não. Ele está falando aqui de perdoar o seu irmão, para que você possa também manter a sua relação com Deus em dia. Olha só,
Esse versículo, o Senhor Jesus nos ensinou isso em Mateus capítulo 6. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Lembra que esse texto aqui, ele está dentro daquela oração dominical que nós chamamos comumente de Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como, quer dizer, nós já estamos fazendo isso, Senhor, então eu estou pedindo uma coisa para o Senhor que eu já estou fazendo, tá? Eu peço que o Senhor perdoe a minha dívida, assim como eu já estou perdoando os meus devedores, entendeu? Para que você possa chegar diante de Deus e pedir perdão para Ele pelos seus pecados, Ele está dizendo que você tem também que estar perdoando aqueles que fazem mal para você. Sejam pessoas que estão fazendo de propósito, sejam pessoas que não. Tá? A ideia é que nós mantenhamos a comunhão com o Senhor através de praticarmos o perdão para com o próximo também. Beleza? Olha só, há dois tipos de perdão. Primeiro tipo é o perdão a quem nos pede. A pessoa está arrependida, chega para você, fez uma coisa que não deveria ter feito para você, e você vai lá e perdoa essa pessoa. Ah, pastor, mas o que ela fez para mim foi muito grande. Peraí, lembra do que o Senhor ensinou? Quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 70 vezes 7. Não importa a quantidade, não importa o tamanho, a pessoa chega para você e pede perdão pelos seus pecados, a sua atitude deve ser perdoar. Lembra, Cristo perdoou muito mais você, então você deve perdoar também. Então esse é o primeiro tipo, a quem nos pede perdão. E há também um segundo tipo, nós devemos perdoar a quem não nos pede, colocá-lo nas mãos de Deus. Peraí, eu tenho que perdoar quem não pede perdão? Quer dizer, aquela pessoa nem reconheceu que fez aquela coisa errada, pastor. Aquela pessoa nem reconheceu que fez o mal contra mim, eu tenho que perdoá-la do mesmo sentido? Dá uma olhada nesse texto aqui de Romanos 17, que nós vimos no comecinho do nosso ensinamento. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam, note aqui, todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz quem? O Senhor. Então, vai haver aquela situação em que pessoas vão fazer mal para a gente, e muitas vezes de propósito, e não vão nem reconhecer. Se você vai lá às vezes e conversa com aquela pessoa sobre uma coisa errada que ela fez com você, ela vai mandar você caçar sapo, ela vai mandar você fazer outras coisas, vai cuidar da sua vida, e ela não vai reconhecer. E aí qual deve ser a sua atitude? Também não te perdoo. Você vai ver, um dia você vai receber a paga, um dia eu vou me vingar. Não. A vingança pertence a quem? Ao Senhor. E gente, essa é uma coisa maravilhosa. Eu quero dizer para você uma palavra que eu não quero que você esqueça. O perdão, ele liberta. Liberta a gente. Porque quando você não perdoa alguém, toda vez que você encontra com aquela pessoa, ou alguém numa conversa cita o nome daquela pessoa, para pensar se isso já não aconteceu com você. Você fica perturbado. Você vê aquela pessoa, vem aquele sentimento ruim no seu coração. Alguém fala daquela pessoa, você lembra daquela atitude errada que a pessoa fez para com você e que não reconhece e que não quer nem saber de você. Aquilo corrói quem? Pode ser que a pessoa nem esteja aí para você. Pode ser que a pessoa nem esteja ligando para o sentimento que você tem. Essa falta de perdão vai corroer o seu coração. Vai tirar a sua paz. Por isso que eu digo para você que o perdão liberta. Toda vez que você perdoa alguém, que mesmo que essa pessoa não reconheça o erro, e você chega diante de Deus e fala: Senhor, essa pessoa não está nem aí para aquilo que ela fez para mim, ela fez errado, ela não quer reconhecer, está aqui, coloco ela nas suas mãos. Você vai estar fazendo exatamente o que Deus quer. E quem é que vai cuidar dela? O Senhor. Olha, tem uma sequência desse texto. Vamos continuar lendo. Ele diz o seguinte: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome,
dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Sabe aquela coisa de você passar a responsabilidade para outra pessoa? Isso de colocar brasas vivas sobre a cabeça da pessoa é isso. Você perdoa aquela pessoa que fez o mal, você está passando a responsabilidade toda para ela, deixando a cabeça dela ficar quente. Se alguém vai ficar com cabeça quente aqui, não vou ser eu. Eu vou colocar a sua atitude, as suas responsabilidades nas mãos de Deus. Deus é o meu vingador. E, gente, cá entre nós, né? Não tem pessoa melhor para ajudar a gente numa situação dessas do que o próprio Senhor Deus. Deus sabe exatamente como tratar com aquela pessoa. Muitas vezes a gente não sabe, mas Deus sabe e Ele vai fazer isso da maneira certa. Combinado? Então vamos perdoar as pessoas, principalmente essas pessoas que não estão reconhecendo aquilo que fizeram pra gente. Tá? Mas tem mais dois mandamentos tirados desse versículo de Efésios capítulo 4 que eu quero tratar com vocês para a gente encerrar, tá bom? Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Então aqui nós temos o dever mútuo número 17 e número 18. Ser bondosos uns com os outros e ser compassivos uns com os outros. O que isso quer dizer? Vamos começar com sermos bondosos. Bom, bondoso você já sabe o que é. É ser gentil, é ser agradável, é exatamente o oposto de ser alguém difícil, alguém duro, alguém rígido, alguém amargo. Tá? A ideia é que a gente transmita a bondade, transmita o bem para aquela pessoa. Ser bondoso, inclusive, é fruto do Espírito. Lembra de Gálatas capítulo 5, versículo 22, que ele dá ali um fruto só dividido em 9 gomos? O fruto do Espírito não é separado, tá? É um fruto só. Quer dizer, a gente recebe, quando recebe Cristo como Salvador, o Espírito Santo na vida da gente, e a gente recebe esse fruto como um todo. E a gente utiliza as partes desse fruto na medida em que a gente precisa delas. E você lembra dessas partes. Está pequenininho ali, mas eu acho que você consegue ler. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, olhe só, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, todas essas coisas são parte do fruto do Espírito. Você não pode chegar para mim e falar, pastor, eu tenho alegria, mas bondade eu não tenho. Bondade não faz parte do meu caráter. Não, faz parte sim. Você já tem o fruto do Espírito lá. Você só não está colocando em prática. Porque o Espírito Santo dá para a gente o fruto por completo. Faz parte do fruto do Espírito. E também, lembra que o Senhor sempre é o nosso modelo disso. Esse versículo de Lucas capítulo 6 fala que o Senhor ensina a gente a amar até os nossos inimigos. Se a gente tem alguém que não gosta da gente, que a gente pode considerar como inimigo, ou alguém que quer fazer o mal para a gente, para essa pessoa a gente tem que ser generoso, para essa pessoa a gente tem que ser gentil, agradável, bondoso. Vamos utilizar do fruto do Espírito para com essas pessoas que irritam a gente, e não o contrário. Lembra, nós temos que pagar o mal com o quê? Com o bem. E o outro mandamento, ser compassivo uns para com os outros. A palavra compassivo significa ter compaixão, ter dó, ser de coração bondoso. Note que em 1 Pedro a palavra é traduzida por misericordioso. E tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam misericordiosos e humildes. Tá? A palavra aqui foi traduzida para nós num sentido de a gente não tratar o outro como ele merece ser tratado. Você sabe a diferença entre graça e misericórdia? Graça é a gente receber uma coisa que nós não merecemos. Estamos recebendo como? De graça. Não fizemos nada a respeito e estamos recebendo. Misericórdia é o contrário. Misericórdia é a gente não receber uma coisa que a gente merece. Sabe, um castigo, uma punição. Até quando a gente vê nos filmes, né, as pessoas se ajoelhando na frente dos reis e pedindo misericórdia, misericórdia, por uma coisa, por uma punição que iam receber. É exatamente isso.
Nós devemos tratar as pessoas com misericórdia, significa não dar para ele aquilo que ele merece. Olha, essa pessoa merece ser punida, essa pessoa merece uma palavra dura, essa pessoa merece que a gente não tenha dó dela, mas a gente vai tratar com misericórdia. Nós vamos tratar exatamente o contrário. Ser compassivo é isso. Nós devemos ser bondosos, como esse versículo nos ensina, e também sermos compassivos. Pegou? Essas são as atitudes que a gente tem que ter para com as pessoas que nos fazem mal. Então vamos resumir o que a gente falou até agora. O que fazer quando os outros me fazem mal? Primeiro, olha o grande mandamento e primeiro dever mútuo, amar uns aos outros. Esse mandamento, note, não discrimina se as pessoas que nos fazem o bem ou nos fazem o mal, tá? Elas não estão discriminando se as pessoas estão fazendo o bem ou o mal para a gente. A gente tem que amar essas pessoas independentemente daquilo que elas estão fazendo. Lembra da atitude de Jesus na cruz, quando ele olha para as pessoas que estão ali xingando ele, e ele fala: Pai, perdoa-lhes, por quê? Porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, essa é a mesma atitude que a gente tem que ter. Não importa se a pessoa esteja fazendo bem ou mal, para a gente nós temos que amar. E nós devemos tratar bem até as pessoas que nos fazem mal. Então, note o que nós vimos hoje: suportar uns aos outros, não se queixar uns dos outros, perdoar uns aos outros, ser bondosos e ser compassivos uns para com os outros. Estes são os mandamentos que a gente tem que seguir para que a gente possa tratar bem todas as pessoas, inclusive e principalmente aqueles que nos fazem o mal. Então não esqueça desse versículo, tá? Eu coloquei aqui como se fosse um recadinho para você poder colocar na porta da geladeira, colocar no seu celular, coloca ele como um versículo, como tela da frente do seu celular, se você tem algum problema com isso, mas não deixa de relembrar. Não retribuam a ninguém mal por mal, mas vençam o mal com o bem. Tá bom? Fazendo isso, nós vamos agradar ao Senhor e vamos cumprir os nossos deveres mútuos. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Quando a gente faz o bem para essas pessoas, nós vamos estar trazendo elas para próximos da gente e vamos estar unindo o corpo de Cristo de uma forma completa. Tá bom? Então que Deus abençoe você, que essa lição hoje possa ter mudado um pouquinho o seu entendimento de como tratar as pessoas que agem ruim para com você, pessoas que irritam você, e que essa prática agora seja uma constante na vida da gente, tá? Não esquece, não adianta nada a gente estudar esses mandamentos se a gente não colocá-los em prática. Tá bom? Que Deus abençoe você. Não esquece de ver as nossas outras aulas e que o Senhor abençoe você a poder cumprir todos esses mandamentos que nós estamos estudando. Que a sua semana seja uma semana bem abençoada e que o Senhor nos proteja e nos faça muito bem. Deus te abençoe. Até a próxima. Thank you.